Um jogo horrível, um empate que não poderia acontecer, mas aconteceu, e um Corinthians que agora precisa de um milagre para poder se classificar na Copa Sul-Americana. Vamos analisar aqui juntos os comentaristas do programa Sport Center, fazendo aí uma análise completa do que aconteceu nessa noite de terça-feira na Neoquímica Arena, e vamos ver também aí o que os jogadores falaram, tanto o Coronado quanto o Charles, o Hugo Souza, o Maicon e também o Dorival Júnior pós o jogo de hoje, esse jogo desastroso do Corinthians. Fica ligado comigo para você ficar por dentro de tudo que eles falaram, tudo que aconteceu, análise completa desse jogo horrível do Corinthians. Mas antes, já chega aí, se inscreve no canal, ativa o sino, deixa o seu like e deixa nos comentários qual a sua opinião desse jogo do Corinthians, desse empate amargo com gosto de derrota contra o time do América de Cali. Então, vamos lá para o vídeo. E a vida do Corinthians na Sul-Americana se complicou bastante. Alô, fãs de esportes, o Corinthians decepcionou na Neoquímica Arena. Ficou apenas no empate em 1-1 com o América de Cali da Colômbia e permaneceu na terceira posição do Grupo C da Conmebol Sul-Americana. Agora, o Timão terá 2 jogos fora de casa, contra o Racing do Uruguai e também contra o Huracán da Argentina, para tentar a vaga às oitavas de final, ou pelo menos se garantir nos playoffs da competição. Apesar do resultado ruim, os jogadores do Corinthians ainda acreditam na classificação. A gente sabia que eles eram um time que gosta de jogar com a bola, tem qualidade, porém eu creio que foi um primeiro tempo muito bom, e depois do segundo tempo a gente já voltou tomando um empate. E, enfim, depois eu acho que a gente não teve a paciência de tentar construir o jogo novamente. A gente acelerou muito para tentar fazer o gol e o jogo ainda tinha muito tempo pela frente. Então é tentar melhorar. A gente faltou controlar um pouquinho melhor o jogo, escolher melhor as nossas tomadas de decisões. Mas acho que competimos bastante, como eu falei. Agora é focar, porque acho que ainda temos chance de classificar. Temos 2 jogos fora de casa, claro que é muito difícil, mas a gente vai acreditar até o final. Na verdade, a gente trabalhou bastante a bola parada, né? Nós sabíamos das ocasiões que eles tinham e eles mudaram ali um pouco do que eles vinham fazendo, mas eu acredito que foi muito mais desatenção da nossa parte do que, óbvio que tem o mérito deles, mas a gente, numa desatenção, acabou sofrendo gol e a gente não pode, né? Não podemos sofrer dessa forma, não podemos ter desatenção dessa forma, e o que tiver que melhorar taticamente dentro do jogo, o professor vai saber melhor do que eu, vai instruir a gente para que a gente possa melhorar esses quesitos e fazer no próximo jogo, não só nessa competição, mas nas outras, a gente possa desempenhar melhor o nosso futebol. Fizemos um jogo abaixo do que a gente queria hoje e é isso que a gente vai fazer. Sabemos que a situação é difícil, mas está na nossa mão. Precisamos vencer os 2 jogos, temos totais condições para isso, um pouquinho mais de atitude da nossa parte para que a gente possa buscar esses resultados aí. É sempre difícil você colocar algo com tão pouco tempo de trabalho. Por isso que no último sábado eu dizia a vocês, foi só um bom resultado e nada além disso. Nós teremos muito trabalho ainda pela frente. Fizemos uma partida onde poderíamos sim ter tido talvez um outro rendimento se tivéssemos uma equipe com mais energia, um pouco diferente. Mas como que eu vou mudar por completo uma escalação num momento como esse, decisivo, importante, onde nós precisamos pontuar? Então, nós temos que ter essa consciência. Dentro do possível e pelas necessidades, nós faremos. Em muitos momentos, nós teremos que ter uma equipe com um certo desgaste. Temos que ter essa consciência, que nós precisamos evoluir. Estamos evoluindo, estamos melhorando. Precisamos de mais, com certeza. Por isso que o trabalho tem apenas aí, hoje, praticamente uma semana. A próxima partida do Corinthians será pelo Campeonato Brasileiro contra o Mirassol, fora de casa, neste sábado. Bom, temos aí os números de Corinthians e América, o empate em 1-1 pela Sul-Americana. Posse de bola, 45,5 para o Corinthians, o América de Cali com mais posse de bola, 54,5. Finalizações 9-12 para o América de Cali. Finalizações no alvo, 3-4 para o América de Cali. Grandes chances, e aí empate, 2 grandes chances para cada time e ações na área rival, 14-11. Elton, vamos voltar a falar desse Corinthians e América de Cali. Ainda dá para o torcedor acreditar
Ou você imagina que a partir de agora o Corinthians vai começar a focar em Campeonato Brasileiro, em Copa do Brasil, porque ficou muito complicado? Bom, eu acho que dá para acreditar. É claro que o Corinthians pode se classificar como segundo colocado, ter mais 2 jogos no calendário, num calendário tão apertado, né? Porque o segundo colocado enfrenta um terceiro colocado da Libertadores e acrescenta 2 partidas aí nesses playoffs da Sul-Americana, mas eu acho que não dá para desistir de uma competição onde o Corinthians chegou longe nas últimas 2 temporadas, né? E é importante também para essa equipe, uma competição que o Dorival conhece muito bem. A última vez em que disputou, venceu 6 jogos da primeira fase com o Ceará, né? Acabou saindo do Ceará, depois indo para o Flamengo. E aí a trajetória dele mudou dentro do futebol brasileiro por conta da Copa Sul-Americana, né? Do que ele fez com a equipe do Ceará. Mas falando especificamente desse jogo contra o América de Cali, foi um jogo onde realmente o Corinthians jogou abaixo. A gente tem visto uma formação diferente, né? Jogar no 4-4-2, 2 linhas de 4, deixando o Memphis e o Yuri Alberto um pouco mais soltos lá na frente. O Dorival vai tentando aos poucos encontrar talvez a melhor formação para essa equipe. A gente tem se acostumado a ver o Dorival montar os seus times com o elenco que ele recebe e tenta extrair o máximo do jogador naquela posição específica, onde o jogador se sente mais confortável. Já trouxe aqui algumas vezes, né, que ele fez isso no São Paulo, trazendo até muitas vezes o Alisson para fazer a função de segundo volante, e o Alisson se consolidou dessa forma. No Flamengo ele voltou a usar o quarteto de meio campo e os 2 atacantes, né, o Gabriel e o Pedro. Na seleção brasileira ele não teve isso, né? Eu acho que também é um trabalho muito abaixo do Dorival. E no Corinthians a gente vai começar a entender agora. Então acho que é um processo inicial, foi um time muito inconsistente, foi um time que não conseguiu, e a gente ouviu, Marcelo, os jogadores falarem, não conseguiu controlar o jogo, e quando eles usam essa expressão de poderíamos reter mais a bola, poderíamos controlar mais o jogo, significa que o Dorival quer isso dessa equipe. Então a gente já entende a ideia do técnico, que é ter mais a bola. O Corinthians teve menos com a gestão anterior, né, com o Ramon Dias e o Emiliano Dias. Mas isso requer tempo, requer espaço também para o time treinar entre um jogo e outro. E o Dorival sabe que não tem isso. De qualquer forma, voltando à questão da classificação, é um desafio complicado agora, porque são 2 jogos finais e os 2 jogos fora de casa. E aí o Corinthians vai ter que administrar esse calendário também pensando numa possível classificação à próxima fase. Acho que não dá para abandonar a Copa Sul-Americana, Marcelo. O Corinthians até tentou fazer isso algumas outras vezes e compulsoriamente acabou se classificando com o Luxemburgo, né, num playoff também, e com o próprio Ramon Dias, né, naquele jogo contra o Fortaleza, que colocou o time em reserva e venceu no Castelão, e depois foi prosseguindo na Copa Sul-Americana. Então acho que é possível, nessa situação, nesse cenário que é complicado nesse grupo, ainda se classificar para a próxima fase. Pois é, e quase chega na final da Sul-Americana no ano passado, né, Elton? Mesmo não tendo tanta atenção na competição como aconteceu em 2024. Agora, Elton, o Dorival ele fala muito sobre a paciência que as pessoas precisam ter com esse time, com o trabalho dele. Ele está começando um trabalho agora, mas é claro que todo mundo ficou muito empolgado depois do que aconteceu no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro na partida contra o Internacional. E ele fala, eu disse, é apenas um jogo bom. É claro que o Inter também ficou com um jogador a menos durante uma boa parte do segundo tempo, e isso faz diferença também. É para ter ainda muita paciência com esse Corinthians, ou você acha que em breve já veremos o Corinthians do Dorival? E pensando já nessa partida, o que é que mudou tanto do primeiro para o segundo tempo para a gente ver uma queda tão grande do Corinthians do primeiro para o segundo tempo? Bom, eu acho que o Dorival sabe que ele precisa dar uma resposta rápida. Ele sabe que o calendário e o futebol brasileiro não permite tanto tempo de paciência, ainda mais um clube gigantesco como o Corinthians, onde a cobrança é muito grande, ele já herda essa cobrança. A gente fala tanto aqui, né, do extracampo do Corinthians, como a questão política está sempre envolvida, né, no noticiário do clube, e então ele sabe que essa paciência ela tem um certo limite, um limite até mais curto em relação a outros clubes. Mas é preciso ter, claro, porque em 2, 3 jogos ele não vai achar a fórmula mágica para o Corinthians jogar da maneira que o torcedor quer. Eu acho que é a busca pelo equilíbrio. A questão defensiva é importante, né? Você falou do jogo contra o Internacional, que é um desafio muito maior até do que esse América.
porque o Internacional já é um time formado, é um time que o Corinthians conhece muito bem por estar acostumado a ver aqui no futebol brasileiro, e o Corinthians se impôs, né, com um bom jogo, principalmente do seu ataque. Nesse jogo contra o América, essa questão do primeiro para o segundo tempo, a gente viu os números ali, né? O América melhor em finalizações, em posse de bola. Foi assim nos dois tempos até. Só que a impressão que deu no primeiro tempo foi que o Corinthians conseguiu controlar melhor o jogo. Fez 1-0, conseguiu fazer algumas transições rápidas da defesa para o ataque, como a gente está vendo aqui nos melhores momentos, né? Ao meu lado. Mas no segundo tempo a questão física pesou. O Dorival até falou sobre isso na coletiva. Tentou mudar a equipe, no segundo tempo colocou outros jogadores, mas o Corinthians não rendeu o suficiente para manter essa intensidade que ele quer e para reter a bola, né? Voltando a essa questão de um time que controle mais o meio-campo. Isso não aconteceu, não tem o Garro, é verdade, que ajuda muito nisso. Tentou com o Bidon, tentou ali com o meio-campo um pouco diferente, né? O Martinez e o Maicon por dentro, usando um pouco mais o Carrillo para sair da ponta direita para dentro, o Yuri Alberto ajudando também. Mas é claro que tudo isso requer uma sequência maior. E eu acho que essa inconsistência nesse início de trabalho, Marcela, é absolutamente normal, apesar do elenco ser o mesmo, né? Esses caras estarem juntos praticamente desde o início da temporada. Ô Elton e fãs de esportes, um jogador que ficou ali no limiar para ser expulso entre o amarelo e o vermelho foi o Charles. Ele falou depois da partida, vamos ouvi-lo. Então, o jogo, como você falou, né, amargo, a gente queria muito vencer hoje, para questões de grupo, a pontuação era importante hoje, nós vencer em casa. Equipe difícil, né, acho que nos comportamos bem, faltou um pouco mais de competência no último terço ali para a gente sair com o resultado positivo, mas é isso, né, continuar, jogo atrás de jogo, não tem muito tempo para trabalhar, mas seguimos, acho que esse é o caminho. Sobre as chances, estou feliz, né? Acho que o Dorival vem fazendo esse começo de trabalho, é importante a gente se adaptar ao estilo de jogo dele, o que ele pede, então a gente não está tendo muito tempo de treinar, é no jogo mesmo que a gente vai se adaptando, mas estamos no caminho certo, acho que devagarinho as coisas vão se ajeitando e a gente vai conseguir as vitórias. Acho que o Dorival está conseguindo rodar a equipe, nesse começo ele falou que ia dar oportunidade para todo mundo, né? Acho que todo mundo tem que estar bem preparado ao máximo para quando ser acionado estar o mais 100% possível. É muito jogo, cada 2 dias e meio a gente está jogando, então é um pouco complicado, mas tá trabalhando esse pós-jogo para a gente estar ao máximo preparado para o próximo. Sim, eles conversaram comigo durante a semana, né? Como o Mateuzinho hoje estava um pouco fadigado e foi poupado. Então, se precisasse de mim na lateral, eu já fiz algumas vezes, né? Então, se precisasse, eu poderia cumprir a função. Então, tá ao máximo podendo ajudar a equipe, que é o melhor possível. Para o Navarro atacar no segundo pau e fazer o gol. Das notificações, beleza? Um forte abraço, até o próximo vídeo e vai Corinthians!